Bom. Bom, então vamos começar. A última aula a gente tinha feito o teorema de Riemann-Roch, né? Vou anunciar aqui, então, para qualquer divisor, de x, curva algébrica, temos dimensão LD do espaço de funções, né? Menos dimensão do H1 de D igual ao grau do divisor mais um menos a dimensão do H1 de 0. Aqui o divisor 0 trivial, né? Isso. Então você nota, para você usar esse teorema, você precisa conhecer, bom, essencialmente tem informações sobre esses dois números. A dimensão do H1 de D, bom, e a dimensão do H1 de 0. Então nosso trabalho agora é tentar dar uma técnica de como calcular essas dimensões, tá certo? Então, para isso a gente vai estudar o mapa resíduo. Mapa resíduo que vem acompanhado da dualidade de Serre. Então, esse é o assunto de hoje. Vamos ver como a gente relaciona o H1 de D com outro espaço de funções, né? Muito bem. Então vamos definir esse mapa resíduo. Então vamos começar com um divisor. Um divisor em x e ômega uma forma meromorfa em x, certo? No espaço L1 menos D. L1 menos D. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Como essa forma está nesse espaço, então temos que o divisor, pela definição, o divisor de ômega é maior ou igual que D. Né? Então isso significa, né, que a ordem de ômega em P é maior ou igual que dP para todo P em X. Pela definição. Certo. Então, se você pensa na série de Taylor ou na série de Lorentz, que gera como é construída a forma numa vizinhança de P, você teria que ter essa condição sobre a série. Então, podemos escrever assim. Ômega pode ser escrito como soma de n igual dp até infinito cn ctn dcp, né? Onde
CP é uma coordenada local, né? Onde CP é uma coordenada local em P. Uma coordenada local de x em P. Certo? Então, a série de Laurent da função que gera a forma, ela começa, né, nesse inteiro aqui de P. Então, temos essa escrita para toda forma que mora no L1 menos D é dessa forma, localmente, né? Agora eu vou pegar uma função agora. Suponha que f é uma função meromorfa em x, uma função, qualquer função, tá? F é uma função meromorfa em x. Vamos escrever ela. Escreva f como uma série K, AK, C, P, K, né? Uma vizinhança de P. Então, localmente, ele se escreve assim. Então, o resíduo de P em P, né, desse produto, vai ser, por definição de resíduo, isso vai ser o coeficiente de 1CP dCP na série, né? Em soma em K, AK, C, P, K, multiplicado pela série N, dP, Cn, que é infinito, né? Cn, C, Pn, dCP. Então você olha o termo, o coeficiente que acompanha a 1 sobre Cp vezes dZp. Esse é o resíduo do produto. Fazendo a conta de produto aqui, simplesmente é soma dP finito Cn que acompanha a A menos 1 menos C. Tá? Então, o resíduo do produto é isso. Então, você vê dessa conta, você vê que o resíduo do produto depende só dos coeficientes aí de F com I menor que menos dP. Está vendo aqui que aparece 1 menos N, né? Então, ou seja, você pega só termos da série de Laurent de F com essa propriedade, que o coeficiente tenha, o termo tenha grau, né, menor
que menos dp, ou seja, você está pegando o divisor do tipo tile de f em d. Então assim o resíduo do produto depende só do divisor tile do divisor cauda de Lorentz alfa df. Alfa D, se você não lembra, é simplesmente o mapa que faz essa passagem, né? Alfa D, só para lembrar aqui, é o mapa que faz, pega uma função meromorfa global e manda no divisor do tipo Taylor. Ou seja, cada f você associa o truncamento, né? Se retira da série de Lorentz todos os maiores que dp, maiores ou iguais que dp, né? As ordens maiores ou iguais que dp. Então, o resíduo está, digamos assim, localizado nesses divisores. Então, podemos definir, só depende dele, né? Desse espaço. Então, podemos definir, portanto, podemos definir o mapa resíduo. Vou colocar aqui no outra cor. Mapa resíduo. Res de ômega, né? Ômega está fixo, ok? Simplesmente eu vou me restringir aos divisores de tile, onde fica bem definido. C, né? Aqui o ômega ele está fixo e ele pertence a L1 menos D, ok? Então, como você define? Você pega F aqui, né? E manda no resíduo em P de F ômega. Esse é o mapa resíduo res ou sub-ômega, né? Então, se você pode escrever assim também, res ômega, pega um divisor de tile e você vai, por definição, vai ser a soma dos resíduos por linearidade, né? Vamos entender a soma de resíduos de cada divisão, de cada parte. Estou estendendo por linearidade, ou seja, estou aplicando soma. Então essa é a definição do mapa resíduo. Ele é definido nesse espaço porque ali, como você viu na conta anterior, o produto está bem definido, só depende desses tipos de divisores, né? Então temos uma propriedade interessante que vem da observação anterior. Então, note que a soma do resíduo em P do produto, né, é igual ao resíduo do divisor associado. Esse é o divisor associado a F, né, para todo ômega em L1 menos D, né, e F, claro, em qualquer função meromorfa. Beleza? Agora, só lembrar aqui que a gente está numa superfície de Riemann compacta.
Então, podemos aplicar o teorema dos resíduos. Pelo teorema dos resíduos, a soma de P em X de qualquer forma meromorfa, né, é zero. E como a gente já viu, isso aqui é igual ao res do alfa D de F. Né? Isso aqui para todo ômega, de novo aqui, né? 1 menos B. Então, o que significa? Que esses... o mapa resíduo, na imagem desse mapa, ele é zero, ou seja, está no núcleo da aplicação, né? Então, alfa D, a imagem, né, de MX, ele está contido no núcleo. Porque esse mapa é linear, né? Esse é linear, ó, olha só. Esse mapa é C-linear, ou seja, esse aqui é um espaço, né, vetorial sobre C, aí esse é um funcional linear, fixado ômega. Então podemos, como ele vai no zero, então, assim, né, podemos redefinir o mapa resíduo como um funcional linear C-linear, de fato, né? Res de ômega, que vai do H1 de D. Por que posso? Porque se você lembra, quem é H1 de D? H1 de D, pela definição, né? Se eu lembrar aqui, eu vou colocar H1 de D. Esse aqui é tau dx, né? Sobre a imagem desse mapa aqui, ó, alfa D. Então, o zero desse espaço são as imagens de alfa D. Então, o resíduo leva imagens de alfa D no zero. Então, está bem definido. Está bem definido. Então, o mapa resíduo desse no quociente. E como é um funcional linear, então você claramente vê aqui que o mapa resíduo ele é um elemento, então, do dual. Do espaço dual. Beleza? Então, é um elemento do espaço dual. Então, isso aqui para todo ômega em L1 menos D. Então, temos a seguinte maravilha aqui. O mapa resíduo geral vai ser assim. Olha só. Vai ser uma aplicação res, simplesmente, que vai do L1 menos D no H1 de D dual. Ou seja, aqui você pega uma forma e associa um funcional linear, né, que mora no H1 de D dual. Esse é o mapa resíduo geral. Então esse é o mapa de Serre. Então, o que diz então? Então vamos lembrar que como a gente fez? A gente começou pegando um divisor qualquer, tá? Vamos recapitular aqui. A gente começou com um divisor,
né? Pega uma forma nesse espaço, sempre existe, ok? A gente viu como definir o mapa resíduo como um produto, ou seja, como age o espaço de funções meromorfas no resíduo. Né? A gente viu que só depende do divisor do tipo tile, ou seja, sobre a imagem. Usando o teorema dos resíduos, a gente viu que o mapa resíduo não muda nada se você descer no quociente. Então, de fato, o mapa resíduo está definido no H1 de D para C, né? Onde H1 de D é esse espaço, que a gente já conhece. Né? Como é linear, então ele pode ser visto como um elemento do H1 de D dual, né? Para todo ômega em L1 de menos D, e assim temos um mapa geral definido assim. A cada ômega você associa o res ômega. Então, o teorema de dualidade de Serre diz que esses espaços são isomorfos. Ou seja, esse res é um isomorfismo de espaços vetoriais. Então, dualidade de Serre. Diz que para qualquer divisor em X, né, o mapa resíduo é um isomorfismo. Linear. Né? Dualidade de Serre. Em particular, se você tem isso, a dimensão do H1 de D vai ser igual à dimensão do L1 de menos D, e isso aqui é igual à dimensão do L K menos D, onde K é o divisor canônico. Então, na fórmula de Riemann-Roch, você vai poder substituir esse invariante que aparece por esse invariante que aparece. Então, o problema de calcular a dimensão do H1 de D vira um problema de calcular um espaço de funções que a gente já conhece em alguns casos. Né? Esse espaço L, espaço de funções que limitam fixar um divisor, né? A gente já conhece algumas dimensões, né? E algumas cotas para ele também. Então, a gente já estudou esse caso. Então, a dualidade de Serre facilita nosso entendimento da fórmula de Riemann-Roch. Então, aí Então, vou mostrar, então, meu Gibert de hoje é mostrar que esse mapa é um isomorfismo linear. Ou seja, eu vou mostrar que ele é injetivo e ele é sobrejetivo. Tá? Então, vou mostrar que ele é injetivo primeiro, tá bom? Prova. Primeiro da injetividade. Então, suponha que ômega é um elemento aqui, que ele seja no zero, né? E tal que o resíduo é zero. Aqui. Ou seja, um cara que está no núcleo, né? Opa, não, aqui é assim. Aqui é H1 de D dual.
seja, que cada ômega esse mapa linear seja trivial. Ou seja, o resíduo é um mapa zero. É um mapa zero, né? Então, o que significa isso? Que o mapa zero é que todo divisor de tile vai no zero. Isso significa que o somatório de P resíduo em P de RP ômega é zero para qualquer RP.P, né, que está no divisor de tile. Então vamos fixar uma coordenada local, né? Vamos trabalhar numa coordenada local. Então fixe um ponto P com coordenada local CP, né, igual a C, né? Vou colocar C. Tá. Então, como ômega fica em L1 de menos D, então a ordem naquele ponto é maior ou igual que dp, né, pela definição, escrevendo K igual a ordem ponto P de ômega, então menos 1 menos K é menor que menos dp, certo? Escrevemos K igual a isso, temos isso. Então, o divisor de tile Taylor-Lorentz Z menos 1 menos K P, ele pertence aqui, né? Por quê? Porque a ordem é menor que menos dp, mas se escrevemos o produto, escrevemos assim e pegamos o produto, então o resíduo do produto o resíduo de ômega desse cara aqui do produto, né, igual ao resíduo ponto P do produto aqui infinito, né, tá? Cm de Z, né? Se você nota, esse produto é justamente CK, o primeiro da série. E CK é diferente de zero, né? Porque a ordem aqui CK é diferente de zero, porque a ordem de ômega em P. Absurdo, porque a soma é zero, né? O mapa, né? O resíduo é zero em H1. Então logo
necessariamente ômega tem que ser 0 e assim ele é injetivo. Ele está no núcleo trivial, né? O resíduo é 1 a 1. Tá, então essa parte mais simples, a parte mais difícil de fato é a sobreditividade. A gente precisa de 2 lemas antes de chegar lá. Tá? Então vamos mostrar 2 lemas anteriores antes de terminar essa prova. Então resta mostrar que res é sobreditivo. Antes vamos mostrar 2 lemas. Vamos mostrar 2 lemas. Beleza. Antes uma observação de como interpretar o H1 de D estrela. Então H1 de D estrela é simplesmente, pode ser visto, né, tá? Como todos os mapas T que vão ser lineares, né? Tal que T restrito à imagem de alfa D é 0. Então, a alfa 1 de D pode ser interpretado como todos os mapas lineares de tal dx lineares, né? Tal que quando T se restringe à imagem de alfa D, ele é 0. Beleza. Agora vamos continuar então. Só lembrar o mapa multiplicação que eu fiz anteriormente. O mapa multiplicação. Lembre do mapa multiplicação. Tá? Então, para todo F meromorfo, NiF é uma aplicação que vai de NiFD, né? Uma aplicação que vai de tal de x em tal d menos de fx. Nem que a cada divisor de Lorentz, tá? E Lorentz, você associa o produto. Esse aí é um isomorfismo, né? Tá? Essa é a multiplicação do isomorfismo. Então vai de tau de D a tau de D menos G de F. Então só lembrar essa parte. Tudo bem. Tá, então para todo φ
linear com φ restrito alfa de dmx0, temos que, para todo f menomorfo, a composta que vai de tão de mais deep, né? É linear e φ composto com μf restrito a imagem de alfa d é zero. Alfa d. Alfa d mais d. Esse, né? A ver, vamos pensar. Bem, então eu tenho μf, tá? Eu tenho esse espaço aqui, ó. Vamos pensar aqui tal. Multiplicação μf isso aqui vai φ. Então, isso, né? É a mesma coisa. Você pega esse divisor, subtrai de f, fica tão de d, né? Então essa é composta, né? É linear. E como eles são isomorfismos, a imagem não vai mudar aqui para φ, né? A imagem vai se anular também. Certo? Beleza. Então temos isso, né? Então lema 1. Então temos isso. Lema 1. Suponha que φ1 e φ2 são funcionais lineares lineares em H1 de D, tá? Para A divisor em X, temos que existe um divisor C positivo, divisor C positivo, e funções menomorfas. F1, F2 no zero, ou seja, não identicamente zero, em LC, talk. E temos o seguinte, φ1 composto com T, não é para truncamento, TA A menos C
menos dip de F1 composto com min de F1 igual a Φ2 composto com T a menos C menos D de F2 menos min de F2. Olhando eles como funcionais lineares, né? Essa igualdade como funcionais lineares. Em H1 a menos C. Então, quando tem Φ1, Φ2, você pode compor com algumas funções de truncamento e com alguns funcionais de tipo multiplicação para tentar ter essa igualdade. Fazendo um diagrama, a gente pode fazer o seguinte, para ter uma organização melhor. Né? Olha aqui no tau A menos C em X. Então vamos caminhando aqui via F1. Então aqui chegamos então a menos C menos D de F1, né? Temos que subtrair. Aplicamos a X, né? Tá? Agora fazemos o mapa truncamento T e descemos a tau de A de X. Né? Truncamento. Lembra que o mapa truncamento tem que ser um divisor menor no outro, né? Outro maior. Logo aqui descemos via Φ1 para C, né? Agora vamos caminhar via min de F2, ok? Se caminhamos min de F2, simplesmente vamos a menos C menos de F2. Vamos truncar agora. E aqui vamos subir com Φ2. Então a gente parte com Φ1, Φ2. Então a gente consegue um divisor C, né? Um divisor C. Um divisor C. E funções meromorfas F1, F2. Tal que esse diagrama aqui comuta. Você pode ir por cima ou por baixo. Então, para isso, tem que usar mapas de truncamento e mapas de multiplicação. Uhum. E essa igualdade acontece aqui, né? Ou seja, você começou aqui, não deu certo a igualdade, então você retrocede com um divisor C para ter uma igualdade entre dois mapas. Você tira alguma coisa de A para ter igualdade entre esses dois funcionais, é claro. Então, para compensar essa igualdade, você tem que introduzir outros mapas de tipo produto, tipo truncamento. Tá? Então, vamos mostrar esse lema. Prova do lema. Do lema 1, né? Então vamos supor que não existe tal divisor C. Vamos pelo absurdo, tá? Então suponhamos que não existe.
tal divisor C. E também não existem tais funções. Não existem F1 e F2 que fazem esse diagrama comutar. Então temos, portanto, se temos essa suposição, então temos, então para todo divisor C, o mapa LC desses LC que vai um H1 de A menos C dual, esse mapa aqui que pega um F1 e F2 e manda no F1 TA A menos C menos D F1 composto com I F1 menos F2 composto com T de A menos C menos D de F2 composto com Mi de F2, né? Pega a diferença dos dois mapas, né? Esse mapa é injetivo, né? Por que vai ser injetivo? Porque já temos por hipótese que esses mapas nunca vão ser iguais para quaisquer F1 e F2. Então, se F1 é diferente de F2, então esses dois, esse aqui nunca é zero. Então, o núcleo dessa aplicação é trivial, portanto, é injetivo. Então, se é injetivo, quer dizer que a dimensão, logo, né? Se é injetivo, quer dizer que a dimensão, duas vezes a dimensão de LC é menor ou igual que a dimensão de H1 de A menos C. Porque esse espaço seria a dimensão maior. Então vamos aplicar Riemann-Roch agora. Podemos assumir que C é suficientemente grande e positivo. Então, aplicando Riemann-Roch. A menos C. Temos. Então vamos lá, vamos aplicar dimensão de H1 de A menos C vai ser igual a dimensão de L A menos C, né? Menos grau de A menos C, mais ou menos 1 mais a dimensão de H1 de 0. Certo? Isso é Riemann-Roch. Então, isso aqui é menor ou igual, como C é positivo, isso aqui é menor ou igual que a dimensão de LA menos grau de A, né? Menos 1 mais dimensão de H1 de 0 mais grau de C. Aqui, ó, tá, apareceu o grau de C, né?
Beleza. Então vamos chamar esse de constante. Isso aqui é uma constante, né? Vamos chamar de A. Então, em particular, temos que a dimensão de H1 a menos C é menor ou igual que 1A mais o grau de C. Esse A só depende de A. Agora vamos aplicar Riemann-Roch de novo. Aplicando Riemann-Roch a C, temos o seguinte. Dimensão de EDC é pelo menos grau de C mais 1 menos dimensão do H1 de 0. Tá? Porque se você lembra, é dimensão de LC menos dimensão de H1 de C. Então esse positivo, tiro ele, tem essa desigualdade. Multiplica por 2. Você tem uma constante B mais 2 graus de C, onde B é 2 vezes 1 menos dimensão de H1 de 0. Vamos juntar as duas, essas duas desigualdades. Então, juntando as duas desigualdades, você tem 2. Bom, tem 2 graus de Z, aqui multiplicando, né? Mais 2, menos 2, dimensão de H1 de 0. Esse é menor ou igual. Esse é menor ou igual que 2 vezes 2LC e esse é menor ou igual, né? Que aqui, ó. Menor ou igual que esse aqui. Dimensão de LA menos grau de A menos 1 mais dimensão de H1 de 0 mais grau de C. Beleza? Então vamos passar grau de C para o outro lado. Vai ficar 2 menos 1 é 1. Dimensão grau de C, né? É menor ou igual que dimensão de LA menos grau de A menos 3, né? Porque esse mais 2 vem com esse menos 1, foram menos 3, mais 3 vezes a dimensão. Então o grau é limitado. Para ser suficientemente grande e positivo, isso é absurdo, né? Porque A está fixo. É absurdo. Temos mostrado o lema 1. Bom, e termina a prova do lema 1. Agora lema 2. Vamos lá. Lema 2. Suponha D1 divisor em X com ômega que pertence
AL1 menos D1 e tal. O mapa resíduo dele. Está bem definido. Tá? Suponha que você tem outro maior. Suponha que D2 é maior ou igual que D1. E que o mapa resíduo de ômega se anula sobre o núcleo de T. Mapa truncamento. Então, o ômega ele pertence a L1 de menos T2. Ou seja, esse lema é como se você pode voltar para trás, ou, né? Se ele está em D1 menos D1, então ele está em menos D2. Né? Sempre que o resíduo se anule sobre o núcleo desse mapa truncamento. Então vamos lá a prova. Vamos lá. Então vamos supor pelo absurdo. Suponhamos que ômega não pertence a L1 de menos D2. Então, né, para todo P em X, K igual a ordem do ponto T em ômega é menor que D2 de P. Certo? É porque ele não está. Ah, não existe, né? Não é para todo, né? Existe um ponto. Desculpa. Existe P, né? Algum ponto que é menor. Isso acontece. Então considere o seguinte divisão tile. Ele pertence pertence aonde? Ele pertence a town. A town de D1, né? X. Certo? Porque ômega fica aqui, né? Aqui, ó. Aí a ordem de P é pelo menos isso, né? Ele está aí, então quer dizer que a ordem no ponto P de ômega é maior ou igual que D1, né? De P.
ou seja, K é maior ou igual que D1 de P, ou seja, menos K é menor ou igual que menos D1 de P, ou seja, menos K menos 1 é menor que menos D1 de P, então ele está aqui. Então tá certo. Vou parar aqui. Uhum. Beleza? Ele está aí. E tal dizer, quando você manda a tal D2, ele é zero, né? Deixa eu ver para ele. Ele é zero. Então, D2 dx. Deixa eu ver aqui, tal D2 dx, né? Tal D1 dx. Então, aqui está o Z, né? Então ele vai para, vamos dizer, a ver, deixa eu ver. Aqui você tem que retirar o D1 é menor ou igual que D2. Você tem que retirar todos os termos maiores que D2 de P. Uhum. Então essa aqui é a ordem é menos K menos 1. Então aqui menos K maior que menos 2 de P, né? Menos K menos 1 é maior que menos K do P menos 1. Ou seja, menos K menos 1 é maior ou igual que menos 2P. Isso. É zero não tem. Você tem que retirar tam de 1, tam de 2.
Ah, tá, tô confundindo aqui. Esse cara, tá um D2x, você retira, tem grau estritamente menor que menos dp, menos d2p. Isso. Os graus aqui são menores, né? Menor estrito. Então, esse cara, isso, tem grau maior ou igual que menos 2p. Então, você vai retirar esse termo, então só fica com um termo zero. Isso. Né? Isso. Está interpretando mal a definição do... Isso. O Town D2x são todos os divisores, né, do tipo RP, P, onde os termos têm grau estritamente menor que menos D1, D2P. Né? Como esse cara é maior que igual que menos D2P, então você vai retirar esse termo e isso vai ficar, como só tem um termo, fica um termo zero. Então, o que significa? Que esse elemento, né, o Z, ele pertence ao núcleo de T. Né? Mas o resíduo desse cara, né, vai ser o resíduo em P do produto. Aí quando você vai fazer o produto, o primeiro termo da série de Laurent de ômega começa com K, esse com K menos 1, então esse vai ser o coeficiente, né? Vai ser diferente de zero. O coeficiente que acompanha a série de ômega vai ser diferente de zero, porque vai ter coeficiente. Então esse é um absurdo, porque a gente supôs que o mapa resíduo ele se anula no núcleo dessa aplicação T. Então você encontrou um elemento que não. Absurdo, né? Esse absurdo veio de supor que ômega não pertence aqui. Então com isso a gente terminou a prova do lema. Só uma observação aqui, antes de mostrar sobre a atividade. Observação. O res de ômega aplicado a μf para todo f mx de ômega. Como funcionais lineares, né? Ou seja, o resíduo se comporta bem com o operador multiplicação. Eu vou deixar isso como exercício. Então agora sim, sobre atividade para terminar a aula de hoje. Espero terminar. E na próxima aula a gente continua com aplicações. Né? Muito bem, então prova sobre atividade. Sobre aditiva, né? Então fixe D um divisor em X. Não esqueça que o res, né? O res de ômega ele vai de L1 menos D em H1 de D dual. Tá? Então eu vou pegar um cara aqui na imagem e vou mostrar que ele está aqui nesse espaço aqui. Certo? Vou fixar um divisor. Então vou pegar um elemento aqui que é um funcional linear. Ou seja, um linear. E vou considerar ele como um cara que vai de town de dx
Então, dx em z, e ele se anula na imagem. Tá? De alfa d mx. Então, seja qualquer ômega em forma meromorfa em x qualquer, sempre x. E vou pegar K o divisor canônico. Associado, né? Associado a ômega. Ou seja, K é o divisor de ômega. Considere A um divisor, tal que seja o mínimo, ou seja A menor ou igual que D e A menor ou igual que K. Tá? Então, tenho D e tenho K, então pego A menor ou igual que os dois. Então, ômega pertence a L1 de menos A. Certo? Então, o resíduo de ômega está definido, está bem definido. Então, de AX, denote φA a composta de φ composto com T, né, onde T vai de tau de AX, então de DX. Vamos para o truncamento, né? Muito bem. Pelo lema 1, se tem um cara que está bem definido, né? E tem um φ de A, né? Linear. Então existe um divisor positivo e duas funções meromorfas. E funções meromorfas em LC, né? Vamos chamar essas funções f1 e f2, ambas diferentes de zero, tal que φ A composto com TA de A menos C menos D de F1 composto com Mi de F1 é igual a φ A. Tá. O res, né? O res de ômega composto com TA A menos C menos D de F2. Tá. O res de ômega também está definido em TA, né? E o φ de A também. Então, eles são iguais a menos de composta desses mapas, truncamentos e multiplicações. Né? Aqui como funcionais. Estou aplicando o lema 1 para res ômega e φ A.
Tudo bem? Agora presta atenção aqui que vem a parte importante. Res de ômega composta com TA. Isso aqui é igual a res de ômega. Isso aqui porque o resíduo não muda, né? Deixa eu pensar. Quando você subtrai divisores, o resíduo não é afetado. Ou seja, tipo, acho que eu já falei isso. Né? Deixa eu ver. Você pode subtrair. Tá. Você pode subtrair. Você pode subtrair que o resíduo não é afetado. Porque tá, isso aí. Porque quando você pega um elemento aqui na imagem, né, aqui, isso aqui vale em. Então, tá, é uma conta aqui, tá? Aqui você pega um elemento aqui, aplica, né, pega um elemento aqui, né? Aplica aqui e o resíduo é igual. Não muda porque essencialmente você está multiplicando tá com o coeficiente 1 sobre CP, DP não é alterado. Tá, isso aí é uma conta. Tá, eu vou deixar para depois isso aí, o exercício, né? Que o resíduo não muda se você subtrai, né, por divisores positivos. Porque aqui, se você pensa, está multiplicando por séries truncadas, né? Aí, e praticamente está multiplicando pela mesma série truncada. E o primeiro termo, digamos assim, o termo 1 sobre z não fica afetado. Muito bem. Então, esse é um. Bem, tá, essa aqui eu vou deixar como exercício. Aí você pode, talvez a gente discute depois, com mais detalhe. Mas sugiro que você convença disso. Tá, e o resíduo de ômega é igual ao resíduo de F2 ômega, né? Que a gente já viu isso. Que ele age como produto. Então, temos essa parte. Então temos da equação, né? Temos que φA composta com TA A menos C menos G de F2 Mi F1 é o res de F2 de ômega. Agora, esse cara tem inverso, então vamos compor por inverso.
compondo pelo inverso, vai ser F2 sobre F1. Né? Compondo com 1 sobre F1, né? Aí entra de novo para multiplicar. Isso aqui vale muito bem. Aí então esse cara F2 sobre F1 vezes ômega, ele é um elemento aqui, ele é 1 menos A mais C mais D de F2, né? E ele se anula. Ele é zero, né? No núcleo da aplicação TA. Por que zero? Porque aqui, olha só, aqui dá zero, então φ de A eleva a zero no zero, então se anula. Então, pelo lema 2, significa que esse cara, F2, F1, ômega, ele pertence a L1 menos A. Então, resíduo de F2 F1 de ômega é φ de A. Agora, mais φ de A é φ composto com T de A. Opa. Então, de novo, o F2, F1, esse resíduo, né? De novo, vou aplicar o lema 2 de novo. Esse resíduo, ele é zero em, aqui ó, no kernel TAD, né? Então ele pertence, pelo lema 2, né? Você pode subtrair, pertence a menos B. Então, φ é igual ao resíduo e acabou, porque você pegou você começou com φ, né? E encontrou uma forma. Então, você tinha um resíduo assim, né? L1 de menos D, que vai a H1 de D, né? Você pegou φ aqui e encontrou F2 sobre F1 vezes ômega, que vai aqui. Então, esse é o objetivo. Muito bem.
Então vamos, só para fechar a ideia, então significa que o principal é que, né, mapa resíduo, para fechar a ideia global daqui. Então, a ideia global é esse mapa resíduo. Diz que para todo D, divisor em X, o res, que vai de L1 de menos D em H1 de D dual, né, que é cada ômega. Aqui. D no então, H1 de L1 de menos D, que vai no H1 de D dual, que a cada ômega você associa resíduo de ômega, é um isomorfismo. Então esse é, digamos assim, o espírito de hoje. Na próxima aula a gente vai dar as aplicações, né, e escrever uma segunda forma do teorema de Riemann.